Olá! Nessa videoaula de hoje, nós vamos fazer uma releitura, do texto Quase Memória, Quase Romance, de Carlos Heitor Coni, mas de uma forma pausada e dialogada, a fim de responder essas questões que eu deixei para vocês. São questões de interpretação e de destaque, dos principais elementos da narrativa aí desse texto. Então vamos lá. Quase Memória, Quase Romance, Carlos Heitor Coni. O pai gostava de tudo, ou quase tudo, mas era esganado por carne seca e manga. A atração por carne seca merecia o estudo de um especialista, um tratadista de gula humana. A manga não ficava atrás, e ela foi a causa de um dos meus vexames. O pai nascera no Caju, numa rua que hoje não existe mais, coberta que foi pelas pistas da Avenida Brasil. Era vizinho do cemitério, o maior da cidade, o mais tradicional. Há vários cemitérios no Rio, até em Auma existe um, até no Cacuia, na Ilha do Governador. Mas o Caju é o mais confiável, de longe o melhor, se isso possa existir. Ir para o Caju, desde tempos imemoriais, é bater as botas, esticar as canelas, morrer, em suma. Então, logo nesse início, a gente percebe aqui a apresentação de dois personagens. O pai, a gente não tem um nome, mas o pai é um personagem importante, e o filho, a gente pode entender que seria o filho contando essa história, quando ele diz aqui, falando dos meus vexames, então o uso da primeira pessoa, então possivelmente esse pai passou vergonha nele, por algo relacionado à comida. Ele fala de duas comidas que o pai gostava muito, era muito guloso, que era carne seca e manga. Ele inclusive debocha, dizendo que o caso precisava de especialista ou de um tratadista da gula humana, Então era um pai muito guloso. Também situa o espaço, que seria o lugar onde se passou essa história, Então ele fala do Caju, esse narrador, que a gente entende que é um narrador personagem, filho desse pai. Conta aí que esse pai nasceu no Caju, que é uma rua que hoje não existe mais, coberta pela pista da Avenida Brasil. E aí, algumas referências, a gente tem de forma mais precisa uma cidade brasileira, seria o Rio de Janeiro. A gente tem a Avenida Brasil, a gente tem a palavra Rio, Inhaúma, Cacuia, Ilha do Governador. Então, se a gente tem um pouco de referência, sobre esses lugares, a gente entende que o espaço, o lugar onde se passa a história é o Rio de Janeiro, mais exatamente nessa região aí do Caju. E aí, uma expressão, das pessoas que moram lá, ir para o Caju, significa morrer, bater as botas, esticar as canelas, morrer. Porque é uma rua que ali onde tem um cemitério, um cemitério muito grande, muito tradicional. Seguindo, o pai gostava de contar suas façanhas de moleque do Caju. A proeza principal era pular o muro caiado para apanhar balões nos meses de junho, ou roubar as mangas do cemitério. Segundo ele, as melhores do mundo. Manga de cemitério, garantia ele, era superior às mangas da Índia. E ele dizia isso com honesta convicção, embora, ao que me conste, nunca tenha provado manga de nenhum outro lugar que não as da zona norte da cidade. Aí aqui, contando um pouquinho sobre o fato de o pai gostar de contar histórias, de quando ele era menino, quando ele era moleque do Caju. Entre essas histórias, essa lembrança de pular muro, de roubar manga no cemitério, que era ali próximo à casa dele.
E aí, na sequência, esse autor, né, esse filho, vai contando aí sobre essa característica do pai, né, que gostava de contar memórias. Quando encontrava auditório propício, ele estendia suas aventuras dos tempos do caju mais além. Tiveram um colega que se chamava Absalão. Meu irmão e eu já conhecíamos todas as aventuras da dupla, mas o pai, quando se lembrava desse Absalão, não só esquecia que já as contara 1000 vezes, como as ampliava formidavelmente, atingindo um de seus melhores momentos de narrador. As histórias variavam em detalhes e cronologia, muitas vezes pareciam contraditórias. Absalão ora tinha uma irmã, que era complacente nas brincadeiras dos porões escuros, ora não tinha irmã nenhuma, mas um padrasto que dava surras de vara de marmelo lenteado. Surras que o pai, tantos e tão acidentados anos depois, garantia que eram devastadoras e merecidas. Então aqui, né, ele falando sobre esse pai que adorava contar as suas aventuras de menino, né? E aí ele relembra um amigo, né, que chamava Absalão, esse amigo desse pai, né, que formava dupla com ele. E aí ele traz uma característica que é muito interessante, né, dessa prática de contação de histórias. Quando uma história é contada, né, uma memória é trazida, ela nunca é reflexo exato do que aconteceu, né? Porque a nossa memória ela é cheia de falhas, né? De buracos, né? A gente esquece, a gente lembra de outras coisas, a gente preenche esses buracos com outros detalhes, né? E aí é sobre isso que ele está falando aqui, né? Ele e o irmão sabiam de várias dessas aventuras que esse pai tinha com Absalão, mas ele entende aqui, né? Ele percebe que ele sempre ampliava, né? Moldava essa história, ampliava essa história, aumentava, colocava outros detalhes. E muitas das vezes essas histórias eram até contraditórias, né? Então ele dá o exemplo, o Absalão tinha vez que ele tinha uma irmã, tinha vez que não tinha irmã nenhuma, tinha um padrasto. Então, como que nessa coisa de contar memórias, a gente não tem um fio cronológico certinho, né? Porque é isso, a gente não lembra de tudo e a gente preenche, né, os buracos de forma criativa, fazendo modificações, né? E aí é interessante que esse narrador, esse filho, ele está contando uma história dentro de uma outra história, né? Então ele traz uma história do pai e ele contando a história do pai dentro da história dele aqui pra gente, né? Então essa característica de repassar, né, histórias que nós ouvimos, de recontar histórias que já foram contadas e recontadas na família. Obedecendo à tradição dos melhores narradores da história, de Homero em diante, o pai dizia do amigo de infância uma colagem de outros meninos que foram encontrando pela vida e outros que ele ia inventando conforme a inspiração e o auditório da hora. Então, conforme as pessoas que estavam ali ouvindo, né, esse auditório, e conforme a inspiração, né, desse pai, ele ia inventando, inclusive, outros meninos que nunca existiram, né, nessas histórias. Foi pela altura do 5º ou 6º ano do curso do seminário menor, foi pela altura do 5º ou 6º ano do curso do seminário menor. Morrera o pai do padre Motinha, nosso diretor espiritual, uma instituição nas casas religiosas. É ele que orienta e acompanha a relação dos alunos com as coisas de Deus, com os negócios da alma. O pai, já o disse anteriormente, tinha uma técnica desenvolvida de sempre dar um jeito de me ver, de estar próximo. Sabendo da morte do pai do padre Motinha, intuindo que os alunos do seminário iriam ser solidários com o luto do diretor espiritual, foi cedo para o cemitério de Santa Cruz, onde a família Mota era tradicional
e de cuja paróquia Padre Motinha, logo depois de ordenado, fora coadjutor. Então aí aqui ele segue, né, contando, trazendo essa memória do pai. E aí trazendo um pouco sobre experiências vividas por ele, né? Aqui a gente entende que esse filho, né, estudava nesse período, né, o 5º ou 6º ano do curso do seminário, né? Então devia ser uma pessoa, uma criança, né, que não só estudava, como era interno, né, nessa instituição. E nessa época morre o pai do padre Motinha, que era o diretor, né, do seminário. E o pai dele tinha, né, pelo que ele relata aqui, o hábito de sempre dar um jeito de ir ver, né, o filho, de estar próximo do filho. E como ele soube da morte, né, do pai do padre Motinha, e intuindo também, né, que os alunos desse seminário iriam, né, para o cemitério participar, né, desses rituais aí do enterro, ele segue para lá. Então ele vai para o cemitério de Santa Cruz, que é onde o pai do padre Motinha estaria sendo enterrado. O pior, como sempre, não vem antes nem durante, vem depois. Foi na hora da maior comoção, quando o padre Motinha, filho e oficiante, encomendava a alma de seu pai a Deus junto ao jazigo perpétuo dos Motas de Santa Cruz. Os demais parentes, sem obrigação de recitar os salmos, o libera-me, os responsórios, entregavam-se ao pranto desvairado, pranto de zona norte, medonho, lancinante. Quem ouve um pranto daqueles passa dias com gritos martelando na cabeça. Gritos de dor, dor crua e veraz, que só existe ao longo dos trilhos da antiga estrada de ferro central do Brasil. Então aqui ele relata, né, descreve com muito detalhe como que as pessoas que estavam lá nesse cemitério estavam chorando, né, desesperadamente, esses parentes, né, que não participavam do ritual aí, né, de recitar os salmos e os responsórios. E foi nesse momento, né, que acontece esse fato aí que ele quer contar. Então vejam que ele vem trazendo, né, os fatos e vai deixando no suspense o que foi esse vexame, né, que o pai fez ele passar. E aí ouviu-se o baque de um corpo que caía. O estrondo fez o pranto parar, emudeceram os gritos, calaram-se os gemidos. Um oficiante interrompeu os salmos, os responsórios. Todos olharam na direção de onde viera o estrondo. Temendo pelo pior, fui dos últimos a olhar. Aqui ele já meio que desconfiava o que tinha acontecido, né? Houve-se aí esse barulho de um corpo que caía, todo mundo que estava chorando para, né, de chorar, todo mundo fica mudo e as pessoas olham na direção de onde viu o barulho, né? O padre Motinha para ali com o ritual, com os salmos, e aí todo mundo olha, e ele é o último a olhar. E aí o que aconteceu, né? Havia uma mangueira, vasta e verde mangueira, ao lado do jazigo perpétuo dos Motas de Santa Cruz. Estava carregada de mangas, embora ainda verdes. Manga no rio costumava dar no alto verão, não sei se em outras paragens é assim, pois estávamos em agosto, no final do desmoralizado inverno que aqui temos. As mangas começavam a nascer, uma ou outra mais afobada. Já tinha manchas insinuando o fruto maduro, o cheiro forte de sua polpa amarela sensual. Olha quanta descrição, né? Quantos detalhes ele traz aí para essa memória, né? Ele descreve as mangueiras, né, carregadas, fala, né, do prazo de amadurecimento do fruto, né? Traz aí as características desse fruto maduro, que tem um cheiro forte, né? Aproveitando a unção do enterro de um
de Santa Cruz, alguém subira na árvore e tentara cutucar os frutos que ameaçavam amadurecer. Apesar de dominar a técnica para momentos que exigiam equilíbrio e sangue frio, o pai cometera um erro fatal. Caiu por cima da carroça que trazia as coroas de flores que seriam depositadas no jazigo perpétuo dos Mota de Santa Cruz. Então, olha o que aconteceu, né? Ele percebe que quem tinha caído ali, né, despencado, causando ali aquele barulho todo, era o pai dele, que estava tentando pegar manga. E o pior, ele cai em cima da carroça que trazia as coroas de flores, né, aquelas coroas com flores de decoração em velório, em enterro, né? Houve solidariedade, todos correram para socorrê-lo, escová-lo, abaná-lo. Ouvi o pai dizer que não fora nada, apenas o susto, que ninguém se incomodasse. Ele não queria atrapalhar o enterro. Padre Motinha, olhos avermelhados, logo recomeçou os salmos dos responsórios. Eu olhava o chão, querendo ser enterrado também, ali mesmo, com a minha vergonha. Quando olhei para o lado, sabendo que o pai ainda devia estar ali, vi o que esperava ver. Ele catava mangas maduras no chão. E aí termina, né? A vergonha que ele passou, né? Com esse pai esganado, guloso, né? Que foi para prestigiar ali o momento, ver o filho ali, estar com as pessoas ali por conta do enterro, né? Do pai do padre Motinha e foi pegar manga, né? E aí, além de fazer todo esse alvoroço, atrapalhar, né, a cerimônia, ele segue como se nada tivesse acontecido. Ele segue catando as mangas, mesmo depois, né, de atrapalhar tudo. E o filho morrendo de vergonha. Então, vamos lá para as questões, né, para a gente responder. Então, primeiro eu pergunto quem são os personagens principais da história. Como eu dizia para vocês, um dos elementos da narrativa são os personagens. E a gente pode ter personagens principais e personagens secundários, né? A gente está aqui querendo saber dos principais, que são o pai e o filho. Né? Eles não têm nome, e o filho também é o narrador da história, ele quem conta a história, né? Então são esses dois os personagens principais. Onde se passa a história? Então, como a gente viu lá, né, com alguns detalhes, algumas informações, a gente entende que é o Rio de Janeiro, no cemitério do Caju. No parágrafo 3, ao falar sobre os cemitérios, o narrador mostra que a expressão ir para o caju era repetida de geração para geração. Que sinônimos ele apresenta para essa expressão? Então, o próprio narrador fala, né? Ir para o caju significa bater as botas, esticar as canelas, morrer. Porque o caju é o espaço lá da rua, que não existe mais, onde tem um cemitério. Quem foi Absalão? Um amigo de infância, né, do pai. Lembram lá do Absalão? Fazia dupla de aventuras com esse pai, né? Na questão 5, todos nós temos lembranças boas e ruins que vão se juntando e fazendo parte de nossa formação. Volta e meia fazemos referência a elas ou as narramos para pessoas diferentes em momentos diversos. É natural que os fatos lembrados adquiram versões um pouco diferentes em cada relato. Destaque no texto a parte em que o autor fala disso. Então, quando a gente fazia lá a leitura, né, da história, nós vimos, né, 2 trechos que falam um pouco sobre isso, né? Quando a gente conta e reconta as nossas lembranças, a cada momento as versões vão se modificando, né? Porque a gente vai trazendo outras coisas, ampliando ou reduzindo, né?
tapando ali os buracos, né, dessa história que às vezes passa por algum esquecimento de detalhes, né? Então, contar uma história acaba sendo reviver, né, esses momentos. Então, quando ele diz, o pai, quando se lembrava desse Absalão, não só esquecia que já as contara 1000 vezes, como as ampliava formidavelmente, atingindo um de seus melhores momentos de narrador. Então, aí, né, mostrando que quando esse pai contava, né, as histórias com o Absalão, ele ampliava sempre, né, alguma coisa. E um outro trecho, um pouquinho mais para frente, obedecendo a tradição dos melhores narradores da história, de Homero em diante, o pai dizia do amigo de infância uma colagem de outros meninos que foram encontrando pela vida, e outros que ele ia inventando conforme a inspiração e o auditório da hora. Então aqui também, né, reforçando que nessa contação de histórias, de lembranças, o pai ia também inventando, né? Inventando outros personagens, outras pessoas aí para essas histórias. Na questão 6, quem foi Motinha e o que aconteceu com o pai de Motinha. Então nós vimos lá, né, o padre Motinha era o diretor espiritual do curso do seminário menor. E o que aconteceu com o pai dele é que o pai faleceu, né? O pai veio a morrer e aí a história gira em torno desse velório, né? De como que o pai atrapalhou o velório e passou vergonha, né? Deu um vexame, passando vergonha no filho. Na questão 7, no texto há a narração de um ritual, isso é, um conjunto de práticas que podem ser religiosas ou não, consagradas pelo uso e que devem ocorrer sempre da mesma forma em ocasiões determinadas. Que ritual é esse? Cite as práticas que fazem parte dele e que aparecem no texto. Então, um ritual, né, que acontece aí nessa história é o ritual do enterro, né? Então, como está aqui na própria questão, esse ritual às vezes é religioso ou não, às vezes é algo mesmo que está tão arraigado, né, na nossa cultura e as pessoas sempre fazem, né, as mesmas práticas. E entre elas, né, o que aparece no texto, essas rezas para encomendar a alma do morto a Deus, recitar salmos responsórios, e claro, conforme os grupos, né, aí você pode ter formas diferentes de fazer essas rezas para encomendar a alma do morto, mas é algo que é muito comum, né, é um ritual que geralmente acontece, independente de religião. Na questão 8 e última, o vexame causado pelo pai teve alguma influência na vida do narrador? Que teve influência na vida do narrador, uma afirmação, né? Esse vexame causou impacto, né, na vida desse narrador, desse filho. Que fato permite essa afirmação? E então, voltando, né, a todo o texto, a gente percebe que talvez essa lembrança, essa memória, né, do vexame que o pai fez o filho passar, marcou, né, esse filho tanto que ele começa a recontar, né, que ele virou um contador dessas memórias. Então, eu acho que o pai que tinha o hábito de contar memórias acaba influenciando esse filho que também passa a contar memórias. E aí, para finalizar, é isso que eu vou pedir para vocês. Então, gostaria que vocês pensassem, né, na vida de vocês, na história de vocês, na convivência com a família, e lembrasse algum tipo de acontecimento que é sempre contado e recontado por alguém nas reuniões de família. E aí, vocês vão recontar essa história. Então, vamos pensar, talvez tenha aí na sua família um tio que sempre conta uma história, um episódio, né, uma lembrança do passado, ou uma tia que sempre conta alguma história. E aí você vai recontar,
né, pra mim, né, fazendo o texto escrito, essa história e postar lá pra mim lá no Moodle. Não esqueça de dar um título. Então, escreva aí a sua história, né, recontando o que esse seu parente, essa sua parente sempre conta, e dê um título para essa sua história. E depois poste lá para mim aqui no Moodle. Certinho? Então acho que é isso. Um bom fim de ano para vocês. Boas festas, se cuidem e a gente se vê novamente em janeiro. Um beijo.